Todo mundo bem? Graça e paz a todos. Hoje o pastor pediu para falar a respeito de integridade. E não tem como falar de integridade sem a gente conhecer o porquê essa integridade está corrompida hoje no nosso meio. No princípio, antes da criação, existia um ser chamado Satanás, todo mundo conhece, e que existia o diabo, amém? E o diabo, ele corrompeu um terço dos anjos. Onde é que os anjos estavam antes de cair? No céu. Eles estavam na presença de Deus, amém? Então, se eles estavam na presença de Deus e o diabo conseguiu convencer um terço dos anjos a se rebelar contra Deus, vocês acham que essa conversa bonita dele não ia fazer com que o homem caísse também, não? Quando Deus criou o homem, colocou no Éden um lugar de proteção, um lugar de segurança, e o homem estava guardado naquele lugar, protegido por Deus. Deus vinha na viração do dia para ter com ele, para conversar com ele, e Satanás, incorporado na serpente, conversou com Eva, e Eva aceitou a informação do diabo. E por causa disso, Adão do seu lado também comeu do fruto que Deus disse, não coma. E por causa desse movimento todo, a humanidade ficou caída, afastada de Deus. E automaticamente, a gente sabe que Deus é íntegro, amém? Em Deus não há engano, em Deus não há mentira, em Deus não há duas conversas. Em Deus não há aquilo que a gente não possa esperar que Ele cumpra, porque aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir, amém? Então, se Deus é íntegro, Ele fez com que o homem, sua imagem e semelhança, também tivesse nascido íntegro. Mas o homem foi corrompido, dando ouvidos ao diabo. Em Apocalipse fala a antiga serpente, que era o diabo. E essa antiga serpente fez com que toda a humanidade fosse enganada em Adão. Em Adão a humanidade toda caiu. Ah, mas eu não pequei não. Quem pecou foi Adão, mas só que Adão era seu representante, era meu representante. Em Adão a humanidade caiu, ficou afastada de Deus, ficou morta. E assim automaticamente foi perdendo as características divinas. Integridade, bondade, amor, compaixão. A Bíblia mostra que quando houve essa queda, houve um julgamento. E esse julgamento foi: a terra será maldita por causa disso. Quando Deus está lá dando o julgamento a Adão, ele diz: toda a terra é maldita por causa que tu fizesse isso. Então, se a terra é maldita, o mundo jaz no maligno, porque quando Satanás foi tentar Jesus, lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, mostra, Satanás disse: se você me adorar, eu lhe dou tudo isso, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então, se ele tem essa autoridade, você está no terreno do inimigo, como tem uma música que canta aqui: eu fui no terreno do inimigo, amém? Só que, agora, após esse desenrolar todinho, Deus, na história da humanidade, fez algo que mudou tudo isso. E o nome dessa mudança é Jesus Cristo. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é o quê? Andar debaixo dessa maldição. A maldição do pecado faz com que a gente, a cada dia, pereça, seja maltratado, sofra, viva uma vida miserável. Mas para isso se levantou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Amém? Para começar aqui, essa palavra integridade, ela tem uma definição de virtude, de qualidade. É uma pessoa que age de forma ética, honesta, justa e imparcial. Ela também tem um sinônimo de retidão, honestidade e imparcialidade. E ela tem um dos significados que é algo completo, algo inteiro. Quando o homem estava no jardim, antes da queda, ele era inteiro. Ele era completo. No texto de Gênesis 2,16, eu peço que vocês abram lá. Gênesis 2,16. Antes
da queda, Deus deu essa instrução a Adão. E falou: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. 17. Exceto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Ou seja, se afastará de mim. Viverá uma vida miserável. E, continuando, nós vemos que o homem desobedeceu. Em Gênesis 3:5, abra lá. É bem pertinho aí, só virar praticamente uma página. Gênesis 3:5. O diabo disse à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ou seja, não foi bem isso que Deus disse. Deus disse que se comer morrerá. Por quê? Porque havia o conhecimento do mal. O homem só conhecia o bem. Em Deus, Ele, em sua plenitude, habita a bondade, habita o amor. Deus é amor. E Deus não queria que o homem tivesse contato, relacionamento com o mal. Mas o homem desejou, comeu e dançou. E junto levou a gente para dançar. Só que, como eu falei, Jesus Cristo fez resolver essa parada. No versículo 6 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Não é coco não, viu gente? É um fruto. Porque tomou e comeu, não é coco não, amém? Ela tomou e comeu. Só que tem um detalhe nesse texto importante. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Ou seja, muitas vezes a gente vê Eva aceitando a sugestão, mas nesse texto mostra que Adão estava junto. E por que Adão não agiu com integridade? E aí? Voltando lá para o Satanás, quando Satanás se corrompeu, foi achado em seu coração maldade, e por isso ele caiu. Adão não fez nada, provavelmente pelo aquele benefício que o comer do fruto traria. A palavra integridade também, ela tem umas coisas que fazem com que elas sejam corrompidas, que é o assédio moral ou sexual, abuso de poder, solicitação ou recebimento de vantagem indevida. Ou seja, aquele jeitinho que o povo dá e passa a mão, não tem? Quando a gente faz as coisas com esse jeitinho, estamos andando fora da integridade. E Deus é íntegro, e hoje Deus habita em nós pelo Espírito. E como vamos andar em algo que difere do nosso Pai? Continuando, esse homem desejou essa vantagem de ser semelhante a Deus. Só que, como eu falei no princípio, o homem era igual a Deus. Amém? Ele era imagem e semelhança de Deus, ou não? Então, se ele era imagem e semelhança de Deus, ele era igual a Deus, ou não? Então, ele desejou algo que ele já tinha. Mas também ele desejou a sabedoria e o conhecimento do mal. E por causa desse desejo, ele se corrompeu. E assim passou a desejar algo que não era para ele. A falta da integridade faz com que a gente deseje andar, viver, agir em algo que não é para a gente. Se a gente sabe que não é para mentir, porque eu não vou mentir porque eu sou crente. Não, você não vai mentir porque você é filho de Deus. E o filho de Deus anda igual ao seu pai. Jesus Cristo certa vez disse: vocês são mentirosos porque seu pai é o diabo, ele é mentiroso e desde o princípio ele mente aos fariseus. Então, se tem um pai da mentira, tem um pai da verdade, que é Deus. E se nós somos filhos dele, nós devemos andar como? Em mentira? Na verdade. Continuando, esse fator de querer tirar vantagem não prejudicou somente a ele, mas prejudicou toda a humanidade que estava nele embutida, porque Adão foi o primeiro homem que ia gerar toda a humanidade. Eva foi a primeira mulher que também ia gerar toda a humanidade. E por conta disso, a integridade começou a cair. A vida que foi conquistada
por Deus quando colocou eles lá, foi sendo perdida. E aquilo que foi sendo perdido foi sendo corrompido. E hoje a gente vê mentira por brincadeira. A gente vê uma tirada de vantagem por brincadeira. A gente vê um atraso por brincadeira. A gente vê o fato de se comprometer a fazer algo e não fazer, sendo que isso não pertence a gente. O que pertence a gente é ser justo, íntegro, andar com a só palavra. Está escrito: seja seu procedimento se sim, sim, se não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Vem da mentira, vem do engano, e é pecado. E tudo que não provém de fé é pecado. E se não tiver fé, a Bíblia é clara que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Perceberam que há uma ligação entre tudo? E se eu ando na mentira, eu não estou andando em fé. Então automaticamente eu estou desagradando a Deus, meu Pai. Continuando. Em Romanos, fala: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém fez o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam, deixando destruição e sofrimento. Não sabendo onde encontrar paz, não tem o menor temor a Deus. Isso é em Romanos 3, a partir do versículo 12. Hoje, isso mostra uma vida de quem não tem Deus como Pai. Várias vezes esse versículo foi lido e eu ouvi alguém falando que, olha, tá vendo? Não há um justo sequer. Para mostrar que viver uma vida de crente era comum viver em injustiça. Porque, afinal de contas, não existe nenhum justo sequer. Mas foi para isso que Jesus se manifestou, para que essa justiça fosse real na nossa vida. Jesus Cristo não morreu na cruz, não levou toda aquelas chicotadas para que a gente brinque, não. De ser crente, de falar a verdade, não. Ele morreu para que a gente viva com um propósito, em um propósito, que é agradar nosso Pai. A gente às vezes mistura, faz uma coisa, uma misturada, uma salada de frutas em algo que é simples. Se você sabe que a tomada dá choque, você não vai colocar o dedo dentro, vai? Do mesmo jeito, você não sabe que não é para mentir? Então não minta. Continuando, no versículo 19, é Romanos 3, do 12 ao 24, o versículo 19. Se você quiser acompanhar, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Culpado por quê? Por conta de Adão. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores antes de Cristo. Aí agora o 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem a exigência da lei. Sem precisar da lei, a gente foi justificado por Cristo. Porque ele cumpriu a lei e os profetas. No monte, quando ele teve um encontro com Elias e com Moisés, ele estava mostrando que foi cumprir aquilo que era a lei e os profetas. Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. E Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas. A graça de Deus manifestou esse cumprimento, para que a gente viva nesse propósito, nessa graça, e não viver como antes vivíamos. No versículo 22 fala: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo
por nossos pecados. Ou seja, a lei não teve poder para justificar ninguém, mas ela mostrou que o homem estava em pecado. O homem era condenável diante de Deus, mas Jesus Cristo veio para justificar o homem e fazer com que ele tivesse diante de Deus digno, e assim vivesse também dessa forma, com integridade. Na Bíblia, ela mostra a integridade no sentido de comportamento. Ela também mostra a integridade no sentido do completo, porque quando nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado e foi completo. Aquilo que estava morto foi feito vivo, porque nós fomos justificados, vivificados, e foi criado, não foi recriado, nasceu uma nova criatura. Porque a nova criatura, ela nasceu de Deus. Ela foi criada de Deus, assim como no Éden, quando Adão foi criado. Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus, e nós fomos em Cristo criados essa mesma imagem. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Se nós tivermos o entendimento que essa integridade faz com que a gente ande segundo a obra de Cristo, nós vamos pesar em tudo que a gente vai fazer. Porque o fato de termos uma responsabilidade de filhos faz com que o pai faça um favorecimento a nosso favor para que aquilo seja cumprido. Quando nós se portamos em justiça, o pai trabalha em nosso favor. Será que Deus, que é todo poderoso, intervindo em nosso favor, não vai fazer com que a gente possa realizar a sua vontade? Será que Deus não tem poder para isso? Será que Deus é incapaz e ineficaz de fazer isso? Não, Deus é todo poderoso, e Ele mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê possa fazer isso. Desempenhe isso, viva isso, e não apenas fique: mas é tão bonito isso, que história bonita. Não é uma história, é uma realidade. Precisamos criar a consciência de Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente vai viver ano após ano do mesmo jeito, e andando, fazendo as mesmas coisas, e aí, procedendo no comportamento de forma que é falta, de uma forma que é levada a ser cobrado como injusto. Pronto. Quem aqui queria voltar a usar a fralda dos adultos? Ninguém, porque aperta, incomoda, o menino fica tudo assado. Ninguém vai querer isso. Então, se a gente cresceu, amadureceu, e entender que esse amadurecimento faz a gente experimentar de uma nova vida, a qual foi conquistada por Cristo, a gente não vai querer viver nessa miséria de vida, mentindo, roubando, matando. Só se a gente for doido. Não tem outra palavra para dizer não. Porque se o camarada tem algo que é superior, não vai querer andar de uma forma inferior. Ninguém aqui vai estar querendo andar descalço tendo sapato. Por quê? Porque o sapato protege o pé. Descalço vai machucar, vai furar, vai fazer um monte de coisa. E se a gente receber uma nova roupagem em Cristo, por que a gente vai andar com aquela outra roupagem que era morta? Era uma roupagem que fedia, era uma roupagem que era suja, era uma roupagem que mentia, que tirava vantagem. Por quê? Vamos continuar aqui. Em Tito 2:7. Tito 2:7. Nessa carta Paulo diz a Tito: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito.
O que é que ele está dizendo aqui? Se você agir de forma íntegra, como a palavra condiz, ninguém vai ter nada o que falar de você. E como na outra pregação eu usei um texto de Pedro, da carta de Pedro, que fala: se não for por roubar, matar, falar da vida dos outros, se for por conta do nome de Cristo e vocês venham a ser perseguidos, se alegrem, porque vocês estão vivendo o Evangelho. A mesma forma ele está dizendo aqui, olha, se você estiver vivendo essa integridade do Evangelho, ninguém vai ter o que falar de você não. E se falar é mentira. Então, não é para nós, cristãos, estarmos preocupados em dar satisfação se alguém falar alguma coisa de nós. Mas é para a gente estar preocupado em viver a integridade do Evangelho para que ninguém tenha o que falar de nós. A gente não precisa estar pegando briga, nem arrumando confusão com ninguém não, para se defender, não, para se justificar. Não, a gente foi justificado em Cristo. E porque a gente foi justificado em Cristo, a gente tem que viver de acordo com essa justiça. Porque senão a gente vai dar motivo para falar de ruim. E assim vai padecer por conta de viver uma vida aquém do que o Evangelho proporcionou. Continuando aqui, no versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Esse versículo final diz que nós que fomos constituídos povos de Deus, fomos feitos por Ele para que a gente pratique as boas obras. E essas boas obras, elas se incluem na prática da integridade. Jesus Cristo disse: olha, faça algo por alguém que a sua outra mão não saiba. Isso é ser íntegro. Porque quem faz querendo que o outro saiba, está querendo a glória momentânea, passageira. Jesus Cristo certa vez disse: olha, os fariseus estão tudo orando ali na praça, mas eles receberam a sua glória. Diante de Deus eles não receberam nada. Uma glória momentânea, passageira. Então até para praticar as boas obras você tem que ser íntegro. Senão você vai estar buscando um interesse próprio. Para que uma pessoa quer ser vista praticando boas obras? Alguém sabe? Calma. Tem muita gente falando. Alguém quer praticar as boas obras e ser visto para ganhar méritos, para ganhar destaque, para ganhar um certo altar de adoração. Olha, fulano é bom demais. Olha o que fulano está fazendo. Eita, fulano todo dia chega, olha, faz isso. Ixi, como fulano é prestativo. E se a pessoa tem dentro dela essa intenção, ela já caiu da graça. Ela já pecou. E pecar vai gerar morte. E assim vai se trazendo uma corrente de coisas que vão acontecendo. E ela vai, no final de contas, não fez nada. Porque diante de Deus o coração dela está sujo. O que ela fez foi para aparecer, para se mostrar. E não adianta de nada. Essa graça, ela abundou de forma esplêndida em Cristo, para que a gente tivesse acesso a ela. E essa graça, ela abundou e elevou o nível de vida dos cristãos. Não só nas bênçãos, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado em Cristo, mas também na prática da integridade. Antes, para ser considerado um adultério, o homem tinha que ser pego com a mulher na cama, cometendo ato e levado a público para ser apedrejado os dois, porque era considerado adultério. Mas hoje, se um homem por acaso olhar para uma mulher e desejar no seu coração, cometeu o pecado, cometeu o adultério. Está escrito. Isso é maior ou não? Isso não foi algo que foi elevado, não? Então, se
do mesmo jeito que trouxe superiores promessas, também trouxe uma superior realidade. Uma superior cobrança, na verdade, daquilo que é para a gente fazer e viver. Porque se for uma vida que não condiz a isso, a gente está andando, se enganando. A gente está colocando terra para cobrir o buraco. E quando for passando a roda, vai tirar a terra todinha e o buraco está lá do mesmo jeito. Só que Cristo morreu para nos transformar de dentro para fora. Ele morreu, ele se entregou para que a gente tivesse uma real mudança. Por isso que em Romanos 12:2 diz: não se conformem com o quê? Com a prática da vida não íntegra, da vida injusta. Mas se transformem como? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim é possível viver essa vontade. Não tem outro jeito, não tem outro atalho. É renovar a mente com a palavra. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. E não é conversa de seres humanos. É a palavra de Deus. Só a mudança, só a fé por meio dela. Afinal de contas, ela é cortante, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela que faz a gente se alinhar. A gente pode passar 2 horas conversando com uma pessoa e no final das contas dizer: eu vou fazer. Só que no outro dia bate a preguiça, bate o desânimo, bate a falta de vontade e a gente não faz. Só que a palavra, ela tem um poder divino que habita em nós por meio do Espírito, para que a gente realmente diga: eu vou fazer e faça. Esse peso que foi trazido para que o nível fosse elevado, foi porque o preço que foi pago foi alto. Foi a morte de um justo, Jesus Cristo, para que nós fôssemos redimidos e restaurados. Então, se esse homem morreu, se entregou, porque Jesus Cristo veio em homem, amém? Se encarnou e morreu na cruz. Senão não era válido o sacrifício. Esse homem se entregou para que a gente vivesse uma nova vida. Do mesmo jeito que tem essa forma de cometer o adultério sem fazer o ato, também existem formas que o nosso coração, que ainda temos informações na cabeça de quando era o velho homem, das safadezas que a gente fazia. Pastor, desculpa, mas eu de novo. Das besteiras que a gente fazia. Tá melhorando, né? Quando a gente fazia essas besteiras, essa informação está dentro da cabeça da gente. A cabeça da gente é como se fosse um HD de computador, salva informações. E tem um bichinho lá chamado subconsciente que está tudo em lá. E quando a gente está vivendo uma vida que não é no espírito, é na carne, o que é que vai sair de informação? Tudo aquilo que a gente viveu de errado. Para quê? Para que a gente faça de novo. E às vezes a gente está nisso aí e está vivendo uma vida querendo enrolar o pastor, quem quer que seja. Mas a gente vai e faz algumas coisas, dá algum jeitinho para fazer o errado. Tinha um rapaz, um senhor, né, que quando eu era pequeno eu ia para um cyber que tinha. Aí a gente ficava bagunçando lá e tal. Aí ele dizia: vocês são fogo, vocês ficam treinando para me roubar. Aí, exatamente, a gente fica treinando quando a gente não nasceu de novo para fazer o mal, para tirar vantagem, para não ser íntegro. Mas quando a gente nasce de novo, a gente domina a nossa carne e anda em integridade. E se nós dermos ouvido a essas informações que estão lá, na cabeça da gente, no subconsciente, e começar a andar fora da integridade, a gente vai decaindo da graça. Vai decaindo, e tem uma hora que acabou-se o homem ou a mulher. Por quê? Não é porque Deus não tem poder para levantar essa pessoa, mas é porque a pessoa está tão longe de Deus que não quer mais voltar. E essa distância não é imposta por Deus. Somos nós que impomos.
Porque em nenhum momento Deus disse: quando você pecar, não se arrependa não, vá para longe de mim que vai ser melhor. Não. Ele disse: se você pecar, se por acaso, ele não disse é para viver pecando não. O texto de João, se eu não me engano é em 1 João, diz assim: se por acaso pecardes, tem um advogado à direita do Pai para interceder por você e perdoar seus pecados. Se por acaso, não é para a gente viver pecando, é se por acaso, entendeu? Se por acaso pecar, Jesus Cristo, o advogado, está à direita do Pai. Oxe, é para eu viver como um santo? É exatamente, você foi recriado em Cristo para isso. A Bíblia mostra que os olhos da gente são é a candeia do nosso corpo. Se nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será. O que é que eu estou dizendo com isso? Que se a gente ficar colocando coisas que não convém diante dos nossos olhos, o nosso corpo vai responder à altura. Por que será que Deus disse a Josué: não se aparte do livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, não tire ele das suas vistas, para que você fale tudo que está escrito? Por que ele disse isso? Porque ele disse a Abraão: olhe para as estrelas do céu e olhe para a terra, assim será a sua descendência. Por quê? Para que aquele homem não tirasse os seus olhos da promessa. E nós precisamos fazer o quê? Ler a Bíblia, meditar e orar. Amém? Esse é um estilo de vida do crente, amém? Quem é crente deve viver assim. Pelo menos é o que o manual mostra, a Bíblia. Se não for assim, está meio passado, está meio complicado. Porque vai viver uma vida penosa, pesada, e ainda vai culpar Deus no fim das contas. Dizer: tá vendo? Olha aí, é mentira o que esse povo está dizendo. Deus não faz nada disso não. Deus não me abençoa não. Deus não cuida de mim não. Deus não tem poder não. E além disso, se afasta de Deus e não quer mais voltar. Porque a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua, que você ficou vivendo uma vida indigna daquilo que Deus conquistou e lhe deu dignidade. Quando nessas práticas a gente vai dando um jeitinho, às vezes vai passando uma mulher com um short no pescoço, e a gente sai e vai dando uma de doido: eita, vou ajeitar isso aqui. Aí ajeita lá, só que para olhar a mulher. Você acha que isso é ser íntegro? Agora, tem um detalhe: a gente não vai estar julgando ninguém. Porque se a gente fizer isso, a gente também está errando. Porque tem casos que a pessoa olha numa direção e tem uma pomba gira lá, uma pomba girada. Mas a gente não está olhando para outra coisa. E daí? Quem vai dar conta? Quem está olhando ou não? Porque a gente pode até esconder do pastor, mas de Deus não. Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando justos e injustos. Não é sobre um e outro não, é sobre todos. Então, se a gente vai gerando essa consciência, a gente vai vivendo uma vida de santidade automaticamente. Porque quando a gente se prepara para fazer algo, a gente executa. E se a gente sabe que a gente tem que viver essa vida, a gente se prepara para ela e vai executá-la. Senão a gente vai viver a mesma vida. Vai sendo igual o povo fala, né? Crente Gabriela: eu nasci assim e vou morrer assim. E não muda não. E Deus não tem poder para mudar não. Por quê? Porque não quer. E também, quando a gente lê os versículos, que sua palavra, o seu falar, seja sim, sim ou não, não, nós vamos entender que quando nós combinamos algo ou se propomos a algo, nós devemos fazer aquilo que a gente falou. Se a gente se propõe a ir para um determinado lugar de 7 horas e a gente chega às 7h01, a gente foi íntegro? 7 horas é 7 horas, né? 7h01. Teve até um caso do pastor Bud, que é o pastor que fundou esse ministério, que ele marcou uma reunião, era para chegar 8 horas, o cara chegou 8h01, ele mandou o cara ir embora. 8 horas é 8 horas, não é 8h01 não. Eu mandei, estava marcado de 8 horas, você chegou aqui de 8h01, então vá para casa.
E aí, a gente está preparado para uma situação dessa? De chegar num canto, não ser atendido porque a gente chegou atrasado. De chegar num canto para fazer algo e não poder mais fazer porque a gente chegou atrasado. De fazer, querer fazer, na verdade, alguma coisa e ser impedido por conta do horário. Imprevistos acontece, mas imprevistos, o nome está dizendo, não é algo previsível. O que você pode prever, antever, para não se atrasar, você pode fazer. Se é para chegar 8 horas, eu posso sair de 7h20, 7h30. Então eu não vou me atrasar. Se você vai fazer um concurso público, uma prova do Enem, alguma coisa do tipo, você não entra quando a hora fecha. E por que nas demais coisas a gente relaxa? Sendo que a nossa palavra, meu irmão, assim como a gente recebeu de Deus uma palavra que tem um peso, essa palavra está em nós. E se a gente não honrar a nossa palavra, como é que essa palavra que está em nós vai ser honrada quando a gente falar? Por quê? Porque se a palavra da gente não tem valor por uma coisa simples, ela vai ter por uma coisa importante. Existe algo mais importante do que a salvação para a gente? Todo dinheiro do mundo não paga a salvação que Cristo deu para a gente de graça. Então, se não tem algo mais importante do que essa salvação, e essa salvação trouxe para nós uma posição de ser embaixadores, de cumprir o ID, de levar a salvação, e a gente não cumpre nem a palavra da gente, será que vão dar crédito quando a gente falar de Cristo? Será que um exemplo, o meu tempo é mais importante do que o seu? Você chegou no canto me esperando e eu chego atrasado. É porque eu não dou valor ao seu tempo. Se eu der valor ao seu tempo, então eu vou chegar na hora que eu marquei. Sim ou não? O povo está tudo calado, vai estar dormindo. Então, se eu tenho a consciência que as mesmas 24 horas que eu tenho, o outro tem, eu vou valorizar do mesmo jeito o tempo do outro. Porque senão, meu irmão, a gente vai estar se enganando. Passa ano e a gente só se iludindo. E vivendo uma vida que não mostra aquilo que Deus fez em nós. Você sabia que uma boa árvore é conhecida por seus frutos? E se o fruto da gente for um fruto de iniquidade? E aí? Um fruto podre. Quem vai querer comer um fruto podre? Quem vai querer comer um fruto estragado? Mas se andamos como aquela árvore que é falada em Salmos, uma árvore frondosa que é plantada junto a ribeiro, cujo o fruto no seu devido tempo é dado, e as folhas nunca murcham, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o escarnecedor escarnece e nós não somos mais isso. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho do ímpio é um conselho de impiedade, é um conselho de morte. Então vamos me intrigar de quem não é crente? Não, você vai ser crente perto deles. Porque somente assim eles vão mudar também. Vão trocar de time, do time do capeta para o time de Jesus. Vão trocar a camisa e vão se vestir com as vestes de Cristo também. Se verem em você, se verem em mim. Porque se não ver, a gente também não vai com muita conversa não. Que eu observando pessoas, eu vejo que ultimamente o povo está muito pouco receptivo para palavras. O povo quer ver ação. Porque são vários anos só se falando e não se fazendo nada. Sendo que o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos. E o poder de Deus, ele é manifesto como sinal. Uma pessoa que conhece você da infância, que viu você fazendo um monte de besteira, fazendo um monte de coisa ruim, ela vai dar crédito a você se você tiver do mesmo jeito? Agora, se ela vê você transformado, mudado pela palavra, quando você for falar algo, ela vai estar receptiva. Ela vai ouvir. E às vezes nem vai precisar falar, ela só vai ver
e vai ler o evangelho em você. Tem um desses heróis da fé que ele fala uma frase, que ele disse: viva sempre o evangelho e, se possível, pregue. Porque é mais importante a gente viver do que tá falando, porque senão não muda nada. Se nós passarmos a todo dia mudar os nossos hábitos, eita, eu fiz isso aqui errado hoje, amanhã eu não vou fazer. Eita, eu não fiz mais isso errado, glória a Deus, eu vou continuar não fazendo. Será que a gente não muda? Será que a gente não se transforma pela renovação da palavra? Será que a gente não deixa o velho procedimento, o velho homem, para lá, que ele já foi sepultado? O próprio Deus, meu irmão, ele diz que não se lembra dos nossos pecados, que nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E para que eu vou estar lembrando e fazendo? Se nem Deus quer saber. Se fosse bom, você acha que Deus não ia lembrar, não? Não ia querer lembrar, não? Mas se não presta, ele disse: eu não quero nem saber disso. Joga para lá no mar do esquecimento e pronto, deixa para lá e acabou-se. E para que a gente vai estar se lembrando de uma vida que era de acordo com aqueles pecados? Não faz sentido, faz? A Bíblia mostra que nós devemos prestar um culto racional a Deus, amém? E eu acredito que é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está colocando e apertando os parafusos naquilo que a palavra mostra. A gente está raciocinando, pensando: eita, é verdade, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui eu tenho que deixar, isso aqui eu não faço mais. Amanhã aquilo que eu fiz errado hoje eu não vou fazer. Eu vou fazer isso aqui para mudar isso. Meu irmão, do fundo do coração, eu tenho 24 horas no dia, você tem. Todo dia de manhã eu me acordo antes de trabalhar. Tem um aplicativo no celular que é para ler o plano bíblico. Todo dia antes de trabalhar eu leio esse plano bíblico. E esse plano bíblico é para ler a Bíblia todinha em um ano. O meu está com 53 dias adiantado. Se eu conseguir fazer isso, você não consegue, não? Ah, mas eu não sei ler, não. Então tem a Bíblia para ouvir. Você bota para ouvir. Todo dia você lê 3 capítulos. Aí quando for no final do ano você acabou de ler a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Mas a questão da gente ter o hábito só começa quando a gente quer. Você sabia que até para receber dinheiro, se a gente tiver preguiça, a gente não vai no caixa? E para receber dinheiro, viu? Imagine para ler a Bíblia, que a carne da gente não quer. Só que a gente tem que ler a Bíblia porque ela é a revelação de Deus para nós. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que nós vivêssemos uma nova vida. Sem ela a gente não tem condição de viver, não, como Deus quer, nem experimentar da vontade de Deus. Uma pessoa, quando vai ser médica, ela estuda 4 anos, 6 anos, sei lá, 10 anos. Para quê? Para quando uma pessoa vir com a doença, ela saber o que é tratar ou fazer uma cirurgia, esse tipo de coisa. E como é que a gente é crente, é filho de Deus, e não quer conhecer o mandamento que a gente tem, a instrução que a gente tem, a nova realidade que a gente tem? E como é que a gente vai proceder quando uma situação se levantar? Jesus Cristo, ele estava com os discípulos e levantou-se uma tempestade no barco. Ele estava dormindo. Um bom lugar para dormir, numa tempestade. Ele estava dormindo. E os discípulos: meu Deus, e agora? A gente vai morrer. Acorda, Jesus, pelo amor de Deus. E Jesus dormindo. Jesus levantou e disse: homens de pequena fé, por que vocês não resolveram isso? Eles ainda tinham uma desculpa, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Só que a gente tem. A gente tem. E aí? Então, quando a gente vai mudando, é porque é uma coisa. Eu estou estudando um negócio de TI e é tudo lógico. E matemática, ela não erra. 1 mais 1 é 1. Pode mexer no que for, que não vai deixar de ser. Do mesmo jeito que a fé agrada a Deus, e a fé faz com que a gente ande de acordo com o que está escrito. E faz a gente usufruir daquilo que está escrito. Se a gente não conhece
a forma dessa fé operar, a forma de viver, como é que a gente vai viver? A Bíblia não é um bicho não, a Bíblia é a carta de amor de Deus para a nossa vida. Você não tem que ter medo da Bíblia não. Antigamente o povo tinha conversa, não, quem lê a Bíblia tudinho fica doido. É porque o Evangelho, para o mundo, para os que perecem, é loucura. E quando a gente passa a viver uma vida de acordo com o que está na Bíblia, o povo vai achar que a gente está doido mesmo. Quantas vezes a gente ora por algo e acontece? E quantas vezes a gente ora e não acontece? Por quê? Porque a gente foi incrédulo. Não é porque Deus não quis. Não, Deus disse, ó, em Cristo está o sim e o amém. Se Ele disse isso, acabou. Agora, se eu não conheço, como é que eu vou receber isso de Deus? Eu vou ficar orando, botar o joelho no milho, vou botar o banco na cabeça, feito antigamente, vou ficar chorando, vai chorando, geme e chora, e nada acontece. Mas quando eu entendo que Cristo, Ele me deu esse acesso, Ele disse, olha, para os discípulos dele antes de morrer, chegará um tempo que vocês pedirão tudo que quiserem ao meu Pai, e Ele vos dará para que vossa felicidade seja perfeita. Em Cristo está o sim e o amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Em Cristo. Então, peraí. Se a gente não viver isso, não acreditar nisso, não conhecer isso, a gente não vive e não experimenta. Só vai ficar só na palavra, falando, e nada da manifestação disso na nossa vida. E eu tenho certeza que Jesus Cristo não morreu para que a gente ficasse nessa vida, só vendo o tempo passar e nada acontecendo. Não havendo mudanças reais no nosso comportamento, na nossa forma de agir, no nosso entendimento, e de forma alguma experimentando a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então essa integridade, ela vem de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos essa integridade em nós para praticar, não só para ficar lá de enfeite. O Espírito Santo não desceu enviado da parte de Deus para estar dentro da gente balançando numa rede, não. O Espírito Santo baiano, eu estou aí, vá de boa. Não, ele veio para guiar, instruir, redarguir, fazer com que a gente ande de acordo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso professor. Então você quer mais o que, pelo amor de Deus? O próprio Deus habita dentro de nós pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, ele antes de morrer disse, olha, agora vocês vão fazer coisas maiores porque eu vou para o Pai. E ele é o acesso, ele é o intercessor. Jesus Cristo é o único que intercede para que a gente tenha acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem passa pelo caminho chega no Pai. Então, se a gente não tiver essa consciência de mudança, a gente vai viver na mesma. Eu digo por experiência própria. Eu queria voltar a ir para a academia. Fui, cheguei, treinei um dia, disse, vou mais não. Por quê? Porque minha cabeça não estava preparada para isso. O que não estava preparada? A falta de coragem, a preguiça, o desânimo, as dores, tudo. Mas só que eu falei pro cara, eu disse, olha, não vem não, que eu não estou aguentando não, mas eu vou preparar meu juízo e vou. E no dia que estiver preparado eu vou e vou manter. Do mesmo jeito que a gente pode fazer a mesma coisa com a palavra e viver a integridade. Amém? Então, se para uma coisa simples, que é ir para a academia, acontece isso, imagina para algo que a gente não quer mudar, algo que a gente quer viver da mesma forma. Vai acontecer o quê? Não vai haver mudança, de certeza, não vai haver uma transformação, não vai haver um fruto digno de justiça. E isso aí, pode ter certeza, meu irmão, que quando chegar naquele dia que estivermos diante de Deus, se a gente andar nessa prática de injustiça, a gente vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Para o inferno que foi preparado para o diabo e seus demônios.
O inferno não foi preparado para a gente, para o ser humano. Só que o inferno, ele é real. E se a gente andar fora daquilo que é real também, que é a salvação, a gente vai para lá. Só para finalizar, um exemplo simples. Um anjo, ele certa vez desceu à terra e matou 180 mil pessoas, parece. Um anjo só. Ou seja, ele é muito forte, não é? Nenhum ser humano, assim, pelo menos que eu saiba de relato, matou uma quantidade de gente. Só ele. Imagina um lugar que foi criado para esses camaradas sofrer. O sofrimento lá, o nível de sofrimento que é. Porque se uma pessoa é forte, musculosa, naturalmente falando, e o camarada vai dar tapa nela, ela não sente não. Mas se o camarada começar a acrescentar nível de sofrimento, ela vai sofrer. E se um anjo que é poderoso a esse patamar, esse lugar foi criado para ele, imagina o sofrimento que é lá. Nem se apoie em dizer que é banguelo, que não vai para lá, porque não vai ter ranger de dentro, né? Lá no inferno. Nem se apoie nisso, porque você vai sem chapa, com chapa de qualquer jeito, se você estiver andando em injustiça. Amém?